Olá, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos e estarei iniciando a apresentação do nosso trabalho, que teve como tema a desigualdade racial nos Estados Unidos, e foi feito por Ana Carolina Sodré, Natália Brandão, Arno José, Sara França, Isabela Ribeiro e eu, Marcos Paulo. Estarei iniciando pela introdução. Hoje em dia, a ideia de uma pessoa ser impedida de frequentar um local, ou até mesmo sentar em ônibus por conta da sua raça, nos causa choque e revolta. Essa igualdade de direito, ao menos institucional, não esteve sempre por aí. O movimento dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos foi campeão por direitos igualitários para a comunidade não branca que alcançou seu auge nas décadas de 50 e 60 através de manifestações culturais, desobediência civil, protestos, boicotes e marchas. Assim como a maioria das colônias americanas, os Estados Unidos explorou a mão de obra africana através do sistema escravocrata que foi basear sua economia desde 1619 até 1863, com o fim da Guerra Civil. O motivo central dessa guerra havia sido exatamente a questão de distinguir ou não a escravidão no país. Apesar da vitória do Norte, como era chamada a União dos Estados a favor da abolição, e apesar das leis que seguiram como aprovações da 13ª Emenda Constitucional em 1864, a situação legal dos não-brancos seguiu sendo difícil. Apesar da retórica contrária e da linguagem de liberdade e igualdade em seus documentos fundacionais, os Estados Unidos da América adotaram o racismo desde sua fundação. Em 2017, a primeira negra a ocupar o cargo de Secretaria do Estado, Condoleezza Rice, afirmou: "Esquecemos nos Estados Unidos como demoramos a fazer como o que nós, o povo, significasse pessoas como eu. E realmente penso que nos Estados Unidos surgiram com um grande defeito de nascença, a escravidão." O fim da escravidão e o término da Guerra Civil deixou a economia do Sul destruída, onde 4 milhões de pessoas eram propriedade e parte importante da economia sulista. Sem saber o que fazer com esses 4 milhões de ex-escravos, logo foi explorada a brecha da 13ª Emenda, que proíbe que qualquer um seja escravo, ou seja, garante a liberdade de todos os americanos, exceto os criminosos, todos são livres. Negros eram presos por crimes insignificantes, como vadiagem e vagabundagem. Entendendo que esses não eram empregados, servindo de mão de obra barata para reconstruir a economia do Sul, foi então criada a mitologia da criminalidade negra, transformando assim o negro à imagem da criminalidade. Um ser brutal, fora de controle, ameaça de violência a mulheres brancas, maldoso, ambicioso e ameaçador, que devia ser banido. O Nascimento de uma Nação, o primeiro filme de grande bilheteria, aclamado por sua realização artística e por seu teor político, foi exibido na Casa Branca e enaltecido pelo presidente da época, Woodrow Wilson. No filme, em toda a imagem onde vemos a pessoa negra, é uma imagem degradada, bruta, canibalesca e animalesca, a imagem do homem afro-americano. O filme foi basicamente responsável pelo nascimento da Ku Klux Klan, gerando uma onda de terrorismo com diversos lixamentos entre a Reconstrução e a Segunda Guerra. A segregação racial é uma política de Estado que visa separar indivíduos ou grupos de sociedade de uma mesma sociedade por meio de critérios raciais. Este tipo de medida começou a ser implementada no século XIX e ganhou força ao século XX, em países como a Alemanha nazista, África do Sul e Estados Unidos da América. E para entender essa questão racial nos Estados Unidos, é preciso lembrar um pouco do processo de formação daquele país. Os Estados Unidos inicialmente foram formados por colonos ingleses que deram origem às chamadas 13 colônias da costa leste do país. No entanto, colônias do sul tiveram um desenvolvimento diferente das do norte. Devido ao desenvolvimento lá do sul, foi criado a Ku Klux Klan, uma organização terrorista que surgiu nos Estados Unidos na virada de 1865 para 1866. O grupo foi criado para promover as ideias de supremacia branca, ideias racistas que promovem segregação e o ódio contra pessoas pretas. Para conquistar as leis que abriram caminho no combate à desigualdade racial nos Estados Unidos, entre os anos 50 e 60, houve aumento nos movimentos que buscavam a igualdade entre brancos e negros. Liderados por Martin Luther King Jr., após ter sucesso em sua luta, 2 leis foram criadas, dando início à época em que todos são iguais perante a lei. A primeira lei foi a Lei de Direitos Civis de 64. Ela proibia a discriminação com base na raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, orientação sexual e identidade de gênero. Ela também proibia a desigualdade de requisitos eleitorais, segregação nas escolas, alojamentos públicos e discriminação no trabalho. A segunda lei foi a Lei de Direito de Voto de 65. Ela tinha como objetivo proibir a discriminação racial no processo eleitoral decorrente da segregação. Ela também assegurou o direito de voto para os negros. Ela foi bem impactante, pois no ano 65
foram registrados quase 250 mil afro-americanos como eleitores. Outro ponto positivo foi que entre 65 e 85 houve um aumento de afro-americanos eleitos deputados. Passaram de 3 para 176 deputados eleitos só no estado sulista. Com isso, a gente pode ver que essas leis conquistadas por esses movimentos foram as mais importantes, pois abriram caminho para as leis que vieram a ser criadas e aprovadas ao decorrer do tempo. Portanto, podemos ver que a luta pela igualdade racial trouxe coisas boas para os afro-americanos, mas sabemos que a luta é diária, pois ainda existe muito racismo no país e isso só vai ser vencido quando as pessoas entenderem e respeitarem que todos são iguais, mesmo que a cor da pele seja diferente. Principais focos de tensão nos Estados Unidos, assim como ocorreu em outros países, especialmente aqueles que foram colonizados por europeus e que adotaram a escravidão de africanos durante séculos. Logo, a discriminação pela cor da pele é uma herança cultural e social que persiste. Atualmente, as leis norte-americanas garantem a igualdade e os negros conquistaram o maior espaço da sociedade, o que é adotado pelos dois mandatos de Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Porém, diferenças raciais ainda são amplamente vistas no país, como, por exemplo, o tratamento pela polícia, que é muito mais agressivo para pessoas negras do que em pessoas brancas. E eles também têm menos casas próprias. A cada $6 que uma pessoa branca ganha, uma pessoa negra só ganha 1. Aí há mais de 20 anos, mais condenações pelos mesmos crimes são dadas para pessoas negras. Bom, agora vocês estão vendo a frase de Nelson Mandela que ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa só pela cor da sua pele. As pessoas, elas aprendem a odiarem outras, a discriminar, a cometer atos de ódio, simplesmente porque alguém não é igual a você, simplesmente porque você acha que alguém é inferior a você. E é por toda essa apresentação, por todo esse contexto que vocês sofreram nessa apresentação, que vocês percebem que realmente é isso que acontece nos Estados Unidos.